Louvamos ao Senhor pela sua graça. Dizei aos justos que bem lhes irá. Essa palavra tem um fundamento, um peso de resultados. Um peso tremendo. Para quem se ajusta, um peso de bênção. Mas para quem não se ajusta, um peso de consequências. E a Bíblia nos chama atenção sobre isso. Tá? Ou é sim, sim, ou não, não. Quem é limpo que se limpa, quem é sujo que se... Amém? Uma coisa interessante, amados. Vamos para um texto aqui, Jeremias capítulo 2, versículo 5. E depois o versículo 13. Assim diz o Senhor: que injustiça acharam em mim vossos pais, para se afastarem de mim, indo após a vaidade e tornando-se levianos? Porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram para si cisternas rotas que não retêm as águas. E o verso 14. Acaso é Israel um servo, e ele um escravo nascido em casa? Por que, pois, veio a ser presa? Amém. Observemos esse quadro aqui, Deus usando o profeta para chamar a atenção. E o Senhor sempre pergunta, Ele não nos impõe nada, Ele até nos propõe. E Ele faz uma pergunta para nós nos conhecermos, refletirmos, para nós nos arrazoarmos. Olha o que também o profeta Jeremias fala no capítulo 1, versículo 18, uma coisa interessante, Isaías 1, 18. Vamos ver. Vinde, pois, vamos conversar, diz o Senhor. Vinde, pois, vamos discutir razões. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Vinde, vamos conversar. Para que abandonar? Vamos conversar, porque no conversar se encontra soluções. Para que se desviar? Como já falou o profeta aqui, para de mim se afastarem. O profeta Jeremias falou: que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem. Vamos conversar. Porque muitas vezes as pessoas se afastam, não porque viram ou ouviram, mas ouviram do inimigo, que faz confusão. E o Senhor diz: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados, se o problema está em você, tem solução. Porque quem vai dar conta de você é você mesmo. Ainda que os vossos pecados são como a escarlata, se tornarão brancos como a neve. Ainda que são vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã, se quiserdes. Pessoa que escolhe. Então vamos refletir um pouquinho. Será que não somos nós mesmos os responsáveis pelos nossos resultados? É muito fácil achar um culpado, transferir responsabilidades. É muito fácil. Eu aprendi cedo na vida, porque Deus foi me levando por caminhos que eu tinha que depender somente dele. Eu não tive padrinho, eu não tive um pai rico,
Eu não tive herança paterna, material. Eu não, nem esse ministério aqui, um dia eu reclamei aqui, eu falei, contei a minha queixa, um dia, minha tristeza infantil. Eu ouvi um dia, passei em frente de uma igreja que estava parada lá, só com a prontolagem em cima e nada, alguns espaços ao sendo usado. E passou um abonado lá e bancou a construção daquela obra, e está lá uma igreja muito bonita hoje. E eu, Senhor, por que o Senhor não manda um abonado para me ajudar aqui? Eu quis dar uma sei lá, de ciumento, sei lá, como é que se chama para isso? De coitadinho. Só querer a ajuda dos outros. Sabe o que o Senhor me disse na mesma hora? Quando eu reclamei para Deus, Deus, por que o Senhor não manda um abonado para mim fazer o que eu gostaria de fazer aqui, para oferecer melhores condições aos irmãos? O Senhor me respondeu na hora, eu te dei capacidade para você gerar recurso. O que você prefere? Ser ajudado, socorrido pelos outros, ou ser solução para outros? O que você prefere? Aí se Deus está me dizendo isso, que eu tenho capacidade para gerar, eu vou parar de... Eu até disse para alguém aí da administração financeira, pastor, nós não estamos em condições de trocar as cortinas. Porque os irmãos estão cada vez investindo menos, por isso estão cada vez com menos recursos. Quem semeia menos, colhe. Quem dá menos, fica com menos. Mas quem dá mais, sempre terá. Quem semeia mais, sempre colhe. Não tem problema, eu vou pagar. Porque tudo que eu invisto no reino, para mim, volta multiplicado. E se ninguém quiser cooperar nessas melhorias, sabe como é que Deus... O Espírito me disse como é que Ele vai fazer. Para me abençoar. Um retiro grande vindo de fora, paga tudo isso aí, sobra ainda. E tudo que Deus me deu é gestão do reino. Um retiro lá no sítio, uma igreja de fora que paga antes de ir lá, muitos irmãos vão para pagar depois e o depois nunca chega. Que além de ser abençoado, querem mamar, achando que mamando estão numa melhor. Não, quem mama não desenvolve, se continua um mamão. Amém? Quem vive na dependência de alguém, fica subdesenvolvido. Falei abobrinha? Mas esse pastor é um turrão, mas é verdadeiro, viu? É turrão mesmo, mas um turrão que existe e realmente existe. Os resultados são na mosca. Amém? Amém, amados? Então eu dei a oportunidade, só que uma vez eu estava num retiro lá em Belo Horizonte, no ano de 1992, e lá veio uns irmãos lá do interior do Ceará, viajaram não sei quantas horas num pau de arara, até pegar um ônibus para vir no retiro, mas só tinha o dinheiro do ônibus para vir. Mas sabiam daquele retiro, foram lá porque sabiam que Deus ia prover. E aí eles abriram o coração lá para uns 2, 3 irmãos lá, e contaram a situação, de onde vieram, como é que vieram e como estavam, e agora estão orando para ver como vão voltar. E aí 2, 3 irmãos lá se decidiram, nós vamos resolver teu problema. E estava um outro grupo lá no saguão lá, começou a observar o que estão falando aí, e começaram a tirar alguma coisa. Escuta aqui, gente, por que vocês são egoístas? Aqueles irmãos que estão observando, por que vocês são egoístas? Por que não compartilham com todos nós? Porque todos nós queremos ser abençoados. Porque quem abençoa, coisa simples, mas que me ensinou coisa importante. Então não fuja aonde tem necessidade. Está ali uma oportunidade para você semear, para você projetar o seu futuro. Amém?
Não, como é que se diz? Não se faça que não está em casa quando um necessitado tocar a campainha. Amém? Porque é no atender necessidades que semeamos as melhores sementes. Amém? E é no atender necessidades que exercitamos a prática do amor. Amém? É no atender necessidades que nós construímos o nosso crédito para com o... Se você não atende o próximo, não ama o próximo, adianta você dizer: Deus, quanto eu te amo, como eu te amo, te amo. E vem um necessitado? Não estou em casa. Eu vou orar por ti. Orar por alimento? Não. Ou dá o alimento ou faça um milagre para que se crie alimento. Amém? Jesus orou por aquele povo lá para não sentir fome? Quando estava lá no deserto? Ele orou por pão? Não, ele abençoou o que tinha. Ele abençoou o que foi compartilhado. Pão compartilhado se torna pão abençoado. Pão abençoado se torna pão multiplicado. Amém? Então seja disposto. É um culto de ceia. Eu tô nessa. Aquilo que o Senhor me dá, que tem que falar, não faço mais volta, não. Porque a obra é dele, ele que cuida de nós. Então o Senhor diz: vem, vamos conversar. Não importa a tua situação. Falei no domingo passado aqui. Quantos aqui são filhos de Deus? E filho é filho para? Amém? Mesmo que você esteja morto, mesmo que você espiritualmente esteja morto, mesmo que você esteja afastado, tenha abandonado. Mas o Senhor pergunta, como ele perguntou aqui em Jeremias 2,5: que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos, e se tornaram nulos eles mesmos? Querido, querida, quando a pessoa se afasta da direção de Deus, indo atrás de ídolos, o que é ídolo? É aquilo que ocupa o lugar de Deus. Idolatria é aquilo que a pessoa venera, valoriza, aprecia, é apegado. E a pessoa se apega a ídolos e vão atrás de ídolos. E quem vai atrás de ídolos, de coisas que não são de valores eternos, se tornam nulos como eles também são. Então, meu querido, minha querida, vou fazer uma colocação prática aqui. Eu posso reprisar o que eu falei para alguns quando chegaram no meu gabinete. Pastor, eu vim pedir a minha carta, eu estou saindo. Você tem a direção de Deus? Tenho. Bom, se tem, siga a direção de Deus. Mas se é uma escolha sua, seja no mínimo inteligente. Porque se tem a direção de Deus, siga. Mas se é uma escolha pessoal, no mínimo a pessoa deve ser, o que mesmo? Inteligente. Procurar um pastor que tenha mais fruto e uma igreja que ofereça melhores condições para ele e a família dele. Deu para entender? Eu vou para tal lugar porque lá o fogo cai. E pior que o fogo cai e não queima as mediocridades, porque continua na mediocridade. O fogo cai e não queima a cultura da fofoca, porque o que impede o crescimento de um povo é a cultura. O que está culturado. Amém?
olham os moveres do momento, mas não examinam se aqueles moveres frutificam, se constroem, se materializam, se manifestam em transformações de vidas, se aqueles moveres se manifestam em salvação de vidas. Eu fiz parte, na década de 80, de uma congregação a mais avivada do estado. E vinha de longe, porque aquela congregação tinha profecia, tinha revelação, olha, ainda bem que naquele tempo não tinha essa lei do meio ambiente. Senão, tinham fechado mesmo. E dava para ouvir a zoeira meio quilômetro. E diziam que era o senhor operando, mas se operava era sem anestesia. Mas como é que eu descobri que tudo aquilo era um espiritualismo vazio? Que em 5 anos, naquela congregação, não se batizou uma pessoa. Em 5 anos. E muita gente aqui não consegue ver como é que é o reino de Deus. Jesus veio para quê? Para operar milagre ou para salvar as vidas? Você tem acompanhado as vidas que estão se salvando? É que a igreja tem uma gestão que, à medida que os salvos, pois nós pela graça fomos salvos mediante a fé, e isso foi o Senhor que nos deu. A salvação não é porque a pessoa é boa, que o Senhor então agracia com a salvação, não. É uma dádiva divina para uma mudança, para ser recriado em Cristo, para a partir dessa nova vida em Cristo, produzir boas obras. Por isso que, à medida que estão se salvando gente aqui, estão se ocupando. E estão encontrando seu espaço no corpo para ser solução. E nós temos todos os ministérios aí. E eu acho engraçado que as pessoas saem porque não encontram o seu espaço. Não é que não encontraram o espaço. É que eles queriam ser uma estrelinha, mas não queriam ser um servo. Quantos querem se dar bem na vida, serem bem-sucedidos na vida? Jesus falou, e deixou um princípio para isso, que a grandeza de um homem, ela vem pelo servir. Amém? É pelo servir. Então, se você quer ser grande, se você quer ser honrado, então aproveite as oportunidades para servir. E não pense que você vai chegar lá no último degrau da escada, se não começar pelo primeiro. Amém? Então comece nas coisas mais simples, porque Jesus, o Filho de Deus, ele não refugou, não deixou de atender nenhuma necessidade. Coisas bem simples, até mesmo atender criança ele atendia. Amém? Ele dava valor até para as crianças. Interessante que até mesmo os discípulos não queriam que ele se envolvesse com as crianças, que desse atenção, que se direcionasse às crianças. E Jesus chama a atenção deles e usou as crianças como exemplo, que se a pessoa não receber o reino de Deus como uma criança, porque uma criança você dá uma tarefa, ela cumpre. Você dá uma instrução, ela acredita, ela grava. Você conta uma verdade, ela leva aquela história. Então muitos precisam rever essa situação aí. Quer ser grande? Seja um bom servo, seja servidor. Então, olha o que o profeta chama atenção.
Qual é o motivo de você ficar zangado com Deus e querer abandonar o reino de Deus, abandonar a igreja, abandonar o compromisso com o reino? A desculpa, lá é melhor. Não, não é. Porque 90 e tantos % dos que saem dizendo que lá é melhor, estão tudo corrompido, voltaram tudo para o que era antes. Amém? Mas vamos para um outro texto interessante, que nos chama muito a atenção, em Provérbios 19, 21, que muitos são os planos no coração do homem. Todos nós temos planos, todos. Mas o desígnio do Senhor esse prevalecerá. Nós temos que descobrir o desígnio de Deus para nós. E no momento que descobrimos, os nossos planos também se realizarão. Não pense que você vai ter os seus planos todos concluídos, realizados, se você ignorar o desígnio do Senhor para a sua vida. Deus não criou nada, nem na flora, nem na fauna. Não criou nenhuma espécie sem um propósito. E ele viu, quando criou, que era tudo bom. E depois ele criou o homem e disse que era muito bom. Porque ele deu a capacidade do homem para administrar o que Deus criou. Para ser um bom gestor. Mas, o que impede de sermos um bom gestor? A nossa falta de conhecimento de nós mesmos, de nossas capacidades, do propósito de Deus para conosco. Então, o nosso autoconhecimento nos possibilita a termos uma melhor gestão para construir a nossa vida. Tenho falado N vezes aqui que nós temos que saber quem nós somos. Você é filho de Deus ou é filho do macaco? Você pertence à criação ou à evolução? Porque o mundo está fazendo uma confusão. E muita gente que não cresceu na graça, no conhecimento, vai estudar filosofia, se confunde. E tem muita gente aí que já com a cabeça feita com respeito à política de gênero, que está acreditando. Está acreditando que a pessoa já nasce no corpo estranho, no corpo diferente. Nasce uma mulher num corpo de homem, ou um homem no corpo de mulher. E quem não fundamenta a sua fé na palavra, quem não se conhece, não conhece suas origens, não sabe de onde veio, e não descobre a que está, e não descobre o potencial que tem dentro de si, que pode fazer, vai viver e vai ser uma tragédia. Vai ser massa de manobra. Vai ser auditório de delinquentes filosóficos. Então, não se conhecer. E uma coisa interessante, eu vou trazer essa palavra, vamos ver se eu consigo, já que o tempo não é muito, hoje. Por a pessoa não se conhecer, ela começa um monte de coisa e não continua. Por que será? O desejo era ruim ou o desejo era bom? Por que os bons planos não dão certo? Os bons desejos não dão certo? Os lindos sonhos que tem consigo mesmo, com seu futuro, não se realizam. Por quê?
Porque não se conhecem. E o pouco que sabem, beberam em fonte errada. Porque 2 males, Jeremias 2,13, 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas rotas. Deixaram os princípios de Deus e seguem conceitos desenvolvidos pelos homens, por líderes que estão a serviço do império das trevas, porque existe 2 reinos, o bem e o mal, o de Deus e o do diabo. E quando as pessoas deixam de beber no manancial que é Deus, que é a palavra de Deus, acaba cavando para si, acaba construindo para si cisterna. O que é uma cisterna? É um reservatório limitado, que não retém, que não produz, que não se autoalimenta, que não se autossustenta. E assim estão as linhas, as crenças de muitos hoje. Não se autossustentam. Não geram vida. Então, isso é que está acontecendo, a falta de conhecimento. E aí o que acontece, amados? A pessoa tem muitos planos e luta pelos planos. No começo até o pensamento positivo ajuda. Ajuda enquanto a pessoa tem uma autodisciplina psicológica, emocional. Mas se a pessoa não desenvolver as 4 capacidades, que é exercitar o seu coração como compromisso, sua alma como capacidade de busca, vontades, domínio, e o seu entendimento como fonte de busca de sabedoria, desenvolvimento, inteligência, e o seu esforço, sua capacidade física para interagir, para materializar, para exercitar as coisas e trazer a realidade. Se não desenvolver essas capacidades, e é o que acontece, amados, quando não se desenvolve as capacidades, a pessoa vive bebendo, ou a sua vida é apenas uma cisternazinha, que só tem alguma coisinha. Mas o manancial de Deus traz solução para a nossa vida espiritual. O manancial de Deus traz solução para a nossa vida social, para o cuidado da nossa alma, para a reeducação e o desenvolvimento da nossa alma, para a cura da nossa alma. O manancial de Deus traz a sabedoria de Deus para termos uma boa gestão na vida material. Mas, acima de tudo, a palavra de Deus ela é como lâmpada para os pés e luz para os caminhos. Ela é como sonda que examina pensamentos e sonda intenções do coração. A palavra faz tudo isso. Mas quando a pessoa não é instruída e não aceita, que não se conhece, que não reconhece que veio de Deus e que terá que voltar para Ele, ignora a palavra. E quem ignora os princípios da palavra não consegue ter uma boa gestão da vida. Em alguma coisa a pessoa se ferra, se corrompe. Vamos começar com o crente. O crente que não dá ouvido aos ensinos da palavra, ele gasta mais do que ganha. E a primeira coisa que o crente, por não levar a sério a palavra, quando a coisa aperta, em vez de ele semear mais, não. Ele semeia menos. E aí ele vai se aconselhar nos religiosos. Deixa eu contar um testemunho aqui, quase já mais de 10 anos isso, por aí uns 11, 12 anos.
Um irmão chegou aqui, uma família arrebentada. Os filhos já com a tendência desses gêneros que tem por aí. Tá? Nós acolhemos, demos até escola. Ele desempregado, arrumou um bom trabalho. E ele mesmo falou que o primeiro dízimo que ele deu foi centavos, mas aprendeu a ser dizimista de tudo. Que é fiel no pouco, também será no muito. E a vida foi crescendo, foi prosperando, ao ponto de ele comprar carro zero, até para a esposa, com 2 carros agora. Ganhando, olha, um salário de sonhos de muitos aí. E chegou um dado momento que ele gastou mais, tanto investimento que fazia, e não ia poder dar o dízimo aquele mês. Mas ele não veio falar comigo. Ele foi se aconselhar um irmão religioso. E o irmão religioso disse assim: olha, nós temos que cuidar do nosso nome. O crente não pode ir para o SPC. E aí então chegaram à conclusão que... E ele chegou à conclusão na gestão dele, na administração dele, se ele der o dízimo, ele ia parar no SPC. Ele foi confirmar com outro. Aí confirmou com outro. E confirmou até com pastores religiosinhos que nos ajudavam aqui, mas que não estão mais com a gente aqui. O que eu falei mesmo? Pastores religiosinhos. Aí o último que ele procurou foi a mim. Pastor, eu estou numa dificuldade. Olha que eu gastei tempo no começo, aconselhando ele toda semana. A família dele se levantou. Ele estava num excelente emprego. Trabalho de sonho de muitos aí. E ele então marcou comigo um expediente e foi. Pastor, eu estou nessa e nessa situação. O que eu faço? Eu já sabia o que ele ia fazer. Eu respondi: pessoas soberbas, a gente não diz o que vai fazer. A gente pergunta o que ele gostaria de fazer. Eu fiz 2 perguntas para ele. Bom, esse salário que tu tá, rapaz, se tu te ajustar em 2 meses, tu vai para o lugar. 2, 3 meses parar de gastar, você põe a casa em ordem. Mas eu vou te perguntar, e tu responde para ti e Deus. O que tu prefere? O que tu prefere? Porque a vida é construída em cima de escolhas e atitudes que se tomam. O que você prefere? Manter a tua receita ou manter o teu nome? Porque o SPC é a vara da disciplina para quem gasta mais do que ganha. Eu não quero ser disciplinado. Eu quero me livrar da vara. Já muitos não, mas eu tenho que defender meu nome. Quer defender seu nome? Defenda seu nome antes de fazer o compromisso. Não assine o que você não pode. Não compre o que você não pode. Não gaste o que você não pode. Não viva dentro de um padrão que você não pode. O que você prefere? Manter a sua receita ou manter o seu nome que não vai para o SPC? Mas quando chegou aqui, estava não só no SPC, estava em tudo que era lugar. Que não tinha crédito para nada. Eu não pedi dele que me dissesse para mim o que ele ia fazer. Escolha.
Você faça uma escolha. Você quer manter a sua receita? Em 2 meses você põe a casa em ordem. Ou quer honrar o seu nome agora, mesmo que agiu como tolo, ostentando um nível e um padrão que não constrói, que não satisfaz, que não recomenda. Ele não me disse nada. Mas eu já sabia que ele já tinha se aconselhado, os religiosos, que crente não pode ir para o SPC. O crente que gasta mais do que ganha tem que ir para o SPC para parar de gastar. Se ele não ouve o conselho, o ensino para construir, ele tem que ser retido por um sistema. Ele tem que ser freado. E eu quero dizer para os irmãos aqui, não empreste o seu nome para quem não tem o seu nome limpo. Se ele não cuidou do dele, não vai cuidar do seu. Amém? Amém, amados? Que palavra é essa que Deus está me dando? Mesmo você com uma gestão toda arruinada, o Senhor diz, vem, vamos conversar. Ainda que tenha feito coisa errada, tem solução. Ainda que teus pecados sejam vermelhos como carmesim, eles poderão mudar a cor. Sua vida pode começar a branquear. Resumo daquele irmão. 30 dias, ele estava despedido da empresa. E sabe qual foi o primeiro emprego que arrumou mais ou menos 6 meses depois? O equivalente ao dízimo que ele pagava. Amém. As pessoas brincam com essas verdades. Domingo passado eu trouxe um ensino aqui. Põe ali para nós rever algo interessante aí. Malaquias 3. Põe desde o 6. Vamos rever isso aí, porque muitos não estavam aí. E quem esteve vai reforçar esse princípio, essas verdades. Olha o que diz a palavra. Pois eu, o Senhor, não mudo. Se Deus não muda, Ele aceitou o dízimo na aliança com Abraão. Ele deu como instrução para Moisés. E Jesus reeditou o dízimo. Jesus não reeditou o sábado, mas reeditou o dízimo. Amém. Porque do Senhor é o céu, a terra e toda a plenitude. O dízimo é o reconhecimento que tudo é daquele que governa. É Ele que nos dá o pão nosso de cada dia. Amém? Pois quem não é dizimista perde até o pão nosso de cada dia. Tem dificuldade de ter o pão para cada. E o salmista diz que ele foi moço e se tornou velho, mas ele nunca viu um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar pão. Então diz a palavra, eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais, olha aqui, sempre, querida, de geração a geração, há uma degradação. De geração a geração. Quero dizer para os irmãos aqui, o ensino que esse ministério oferece é para tornar você melhor que seu pai, que sua mãe. Mas chega um momento que o espírito familiar fala mais alto. Nos lados errados, de vício e coisas erradas, não quer. Nos lados, por exemplo, de enfermidades, não querem os males
pelos quais os ancestrais morreram, mas cultura de vida querem as reproduções. Então, desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas aí então eles perguntavam, mas vós dizeis em que havemos de tornar? E aí então o Senhor responde, sobre o dízimo. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. O que acontece daí? Vós sois amaldiçoados com a maldição, porque a mim me roubais, sim, vós, esta nação toda. E olha o efeito do dízimo. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Aqui, meus amados, muitos acham que o dízimo vai trazer as condições para comprarmos cesta básica para dar para o pobre. Não, o dízimo é para manutenção da casa, é para sustento de quem tem a vida dedicada, exclusiva para cuidar do espiritual. Então o dízimo é para quem? É para os levitas. Israel tinha 12 tribos. A tribo de Levi se tornou a tribo que cuidava do espiritual. E as 11 tribos davam o dízimo para o sustento daquela uma, para cuidarem do sagrado, para estarem a serviço do sagrado. Então, quando a pessoa traz o dízimo à casa do tesouro, há mantimento, para que haja mantimento na minha casa. Que mantimento? Nós temos 3 áreas. Cada área necessita de mantimento. A área espiritual. Você, sendo dizimista, você recebe a palavra fortalece seu espírito, fortalece suas convicções, fortalece a sua mente. Espiritualmente você se torna fortalecido, você se alimentou, encontrou mantimento. Então quem não é dizimista vem no culto, o culto não presta, só encontra defeito e erros de português até na palavra do pastor. Mas vai ver se o problema não está nele, que ele não é dizimista. Mas que é dizimista, até um testemunho do irmão aqui edifica ele, até um louvor renova ele, até um momento de comunhão ali no pátio ou ali na cantina traz resposta para a vida dele, porque ele é obediente ele encontrou um mantimento na casa do Senhor, encontrou respostas para se manter no propósito, para que haja mantimento na minha casa. Nós temos a nossa alma. Aquele que não é dizimista, deixa eu trazer uma palavra que eu nunca trouxe, primeira vez que eu vou estar trazendo aqui. Quem não é dizimista não consegue restaurar a sua alma, porque a palavra não exerce poder na vida de quem não é dizimista. A palavra não exerce poder na vida de quem não é, porque é a palavra que restaura a nossa alma. É a palavra que restaura a nossa alma. Amém? É a palavra que restaura. Então, quem é dizimista encontra mantimento. Que mantimento? O que necessita para manter-se no processo de crescimento, de preparo, de melhoria, enfim. E também o mantimento para a vida material. Até mesmo para a vida material, você sendo dizimista, a pregação, os ensinos da pregação estarão trazendo instrução e preparo, resposta para você, confirmando na sua mente e no seu coração, confirmando as escolhas e as decisões que você tem a tomar.
Mas quem não é dizimista, ele desfruta da presença de Deus enquanto está aqui. Ele se alegra enquanto está aqui. Mas ele não tem um mantimento para aquilo que precisa, aquilo que necessita pela frente. Porque o dízimo não tem nada a ver com o seu passado, mas com o seu futuro. Porque quem é dizimista mantém receita. Porque o Senhor diz aí, trazei os dízimos da casa do tesouro para que haja mandamento na minha casa, e depois fazei prova de mim se eu não vos abrir a janela dos céus. Agora, amados, janela se abre por dentro ou por fora? Quem tenta abrir a janela por fora é o ladrão. Então é o Senhor que abre as janelas dos céus. É o Senhor quem abre. E o Senhor promete derramar bênção tal que dela, bênção da onde? Proveniente da onde? Proveniente do dízimo. Se eu não derramar sobre vós bênção tal, a bênção proveniente do dízimo, que através dessa bênção vos advenha o que vem? Abastança. Amém? E as pessoas brincam, porque hoje o diabo está na mídia. Eu ainda estava olhando ontem o YouTube, estava ali, pregações contra o dízimo. Erros. O erro chamado dízimo. Claro, o diabo quer empobrecer o povo de Deus, porque um povo pobre é um povo sem voz, sem crédito, sem atitude, sem credibilidade. Amém? Amém? Mas vai ver se uma palavra de uma pessoa que tem resultados não vale mais do que um monte de murmuradores. Então, o propósito do diabo é empobrecer o povo de Deus. E uma coisa interessante que também, nos últimos dias, o Espírito me deixou muito claro, que se o diabo não consegue vencer a igreja com a política de lá de fora, ele entra dentro. E sabe que o diabo gosta muito do gospel? O diabo gosta. Porque o gospel tira o expediente, o tempo do ensino, e entrete o povo com alegria de alma apenas. Com desejos de alma. Porque o ensino, eu estava observando os irmãos aí, está dando sono. Eu estou tão chato assim que estou lhe dando sono essa hora, você não dormiu de noite? Sabe o que é isso? Você que está com sono, sabe qual é o problema seu? Você tem problema nessa área sim, e precisa de libertação. Amém? Sono nesse horário é necessidade de libertação. Você está com a sua mente corrompida. Você está com seus conceitos de fé corrompidos. Faça a prova. Querida, hoje eu falo isso e sou dessa maneira porque eu fiz prova. Deixa eu contar um testemunho que me marcou muito. E já logo vou encerrar também. Eu tinha loja. E eu pagava dízimo da loja, do lucro. E eu sempre deixava para pagar o mês, por exemplo, nós estamos em junho. Então eu tenho que calcular qual foi o lucro de maio, mais ou menos, e para pagar o dízimo. Não é o 10% do tudo que nem a Universal ensina. Não, é o do lucro. E o dízimo hoje de uma empresa, se vai fazer do caixa geral, é bem baixinho. E vai dar exatamente do lucro. E vai manter o lucro. E eu fui deixando. Primeira semana não deu, segunda semana não deu, terceira semana não deu.
E estava no último final de semana. E final de mês, o dinheiro parece que é mais curto. E eu tinha que pagar o dízimo do mês anterior. E o movimento das minhas lojas tinha filiais. O que entrou em todos dava só para pagar o dízimo. E eu tinha o mesmo valor do dízimo em cheque, que tinha que cobrir, e foi justamente numa época de aperto, porque nós somos provados na hora da luta. Não pense que a prova vem quando tudo está bem, a prova vem quando a coisa está mal. E eu tinha o mesmo valor que me colocaram no cartório. Até então eu não tinha um título protestado na empresa. Me colocaram no cartório. Vamos jogar por baixo. 5 mil reais. Foi o movimento das entradas naquele tempo, 5 mil reais. Eu tinha 5 mil de cheque pré-datado que ia entrar na segunda-feira. E me entrou 4 mil e pouco, quase 5 de cartório. E agora? E eu só tenho 5. E mais uma outra coisa que acontecia naquela época, hoje não. Naquela época, o movimento de sábado, ele era o dobro de segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Se de segunda a sexta entrava 5 mil, sábado entrava 10. Porque o povo só tinha tempo em sábado para ir nas lojas. Bons tempos, né? Quem se lembra desses tempos? Por isso que Deus me abençoou, eu num bairro que o povo não precisava vir para o centro. E naquele sábado, entrou só 5. E agora? O que eu faço? Bom, aí eu comecei a pensar, se eu estou no comércio é porque foi o Senhor que me dirigiu. Eu fiz prova, Ele confirmou. Eu já estive em aperto e Ele me atendeu. Agora eu é que tenho que ser coerente, inteligente e ter bom senso. Aí eu fui ver o que é mais importante. Se eu cheguei até onde cheguei, eu cheguei porque foi o Senhor que me dirigiu. Então o Senhor, e meu compromisso com o Senhor deve vir em primeiro lugar. Me desliguei. Olha, eu vou cumprir o meu compromisso maior que é com o Senhor. Dei o dízimo. E o Senhor diz, e depois que nós dermos o dízimo, fazei prova de mim se eu não vos abrir a janela dos céus. Aconteceu um milagre. Depois que eu dei o dízimo, na segunda-feira, até às 2h da tarde, entrou tudo o que eu precisava. Mas agora tem um detalhe, querido. O dízimo desbloqueia o que é seu. Mas se você não semeia, se você der o dízimo, você vai ter crédito dentro daquilo que você dizimou. Você não vai querer um crédito do que você não fez, ou colher o que você não plantou. Eu vou dar o dízimo, mas eu quero que Deus me mande amanhã o dinheiro para pagar uma conta de 10 anos, aí que eu não consigo pagar. A conta de 10 anos é fruto da sua infidelidade. Deus responde dentro da sua fidelidade. Eu sou dizimista, mas eu não consigo sair do SPC, porque você é um mau gestor. Amém? Tem 2 devoradores. Quando não se é dizimista e quando não se é um bom gestor. Amém? Porque às vezes, o mau gestor perde oportunidades. Ele não é um bom gestor do tempo. Eu faço uma pergunta para você. Vamos ver se você é um bom gestor. O que você escolhe fazer quando não tem nada de compromisso? Eu tiro para dormir. Você dormindo paga a conta? Você dormindo, você
encontra solução. Você dormindo, você arruma uma nova oportunidade de gerar recurso. Você dormindo, você cria crédito para que suas habilidades e capacidades se tornem conhecidas. Amém. A gestão da vida começa com o nosso tempo, porque Deus deu em igualdade o tempo para todos. Então as pessoas não têm uma boa gestão do tempo, não tiram tempo para Deus, estão lá pensando abobrinha. Olha, se você não tem um projeto para pensar, para planejar, vá ler a Bíblia. Amém? Vá se alimentar de coisas boas. Amém? Que Deus tenha de nós. Se você levar um ou dois conceitos desses que eu falei, que serviu o chapéu, começa aí a sua restauração. Amém? Começa aí. Não pense que Deus vai resolver o que você não se preparar para ser o semeador. A graça, ela vem nos ajudar a fazer o que nós não... Os irmãos não aprenderam ainda? O que nós não podemos. A graça não nos dá de graça o que nós não dedicarmos para termos. A graça é um favor divino que vem para somar em nossas forças. A graça não soma em preguiça. A graça ela não vem somar em cima de omissões. A graça não vem agora fazer e ajudar você, e se você não deixar os seus desleixes. Por que a graça não está lhe ajudando? Porque há omissão, há desobediência, há desleixo, há uma má gestão do seu tempo, há uma má gestão da sua língua também. Quando há uma má gestão de nossa capacidade, interrompe a graça. Amém? Eu estou falando a graça que lhe dá condições para vencer. Para salvar a sua vida, já é de graça. Amém? Mas não esqueça, você não conseguirá manter a salvação se não mudar a gestão. Fazer uma pergunta aqui, você pensa nisso e pensa em quem já foi. Alguém aqui quer se desviar? Alguém aqui quer voltar a ser escravo do diabo? Alguém aqui quer voltar a ser escravo do pecado? De algum vício? Alguém quer? Não, Jesus me salvou, a graça de Deus me salvou, eu fui salvo pela graça. Mas por que você desvia? A graça tem tempo de validade? A graça tem capacidades para cada área. Amém? Amém? Qual é a área que você precisa de ajuda? Faça a sua parte, que a graça lhe capacita a fazer melhor. Amém? Então não pense aí, querido, que estou salvo, Jesus me salvou. Mas se você não desenvolver, não melhorar a gestão da sua vida, a desgraça volta a operar. A desgraça na receita, nas despesas. A desgraça nas perdas. Começa com perda de tempo. Amém? Ficamos em pé. Então, o que nós fizemos em obediência à palavra garante para nós provisões.
a prática dos padrões de justiça. A prática, praticar o que é justo, garante uma recompensa divina. Mas a prática das coisas erradas dá uma legalidade para colher também, multiplicado. Não pense, querido, como é que as coisas se multiplicam? Vamos lá. A coisa está tão prática. Eu não sei quem é que Deus está agraciando essa manhã com essas respostas. Por exemplo, o tempo. O tempo é uma semente. Use o tempo para buscar a Deus, que você vai ver quanto tempo e como você verá e descobrirá e terá tempo para coisas produtivas, boas, proveitosas. Se você semear tempo. Mas agora vamos ao outro lado. Mas você desperdiça o tempo. Desperdiça oportunidades. Começa desperdiçando oportunidades, começou desperdiçando tempo. E aí vai desperdiçando, ganha um bom trabalho, um bom emprego, mas já não leva a sério. Já logo ele perde aquela oportunidade. Ele começa um negócio, mas ele desperdiçou o tempo. E aí ele começa a ter desperdício nos cuidados, no zelo, e tudo se multiplica. À medida que você valoriza ou desvaloriza, as coisas se reproduzem. Amém? Desvalorize o mal, que você vai ver o mal sendo desvalorizado em todas as áreas da sua vida. Valorize o bem, que você verá o bem sendo multiplicado em todas as áreas da sua vida. Tudo se multiplica como semente. Tudo. A perda de tempo. Você vai criar também uma multiplicação de perda de tempo. Amém? Tudo são sementes. Eu sei que muitos não querem entender. Por isso que estou insistindo. Mas o Senhor está insistindo com você. Valorize. Tudo que você valoriza, criar zelo, vai se multiplicar. Em tudo que você se apegar, também vai criar o seu espaço de querer mais espaço. Amém? Então tome cuidado. Nunca tire de Deus. Não é pecado certas coisas. Se torna pecado se você está praticando certas coisas no horário que Deus determinou para você fazer outra coisa. Amém? Não é pecado visitar um parente, mas se torna um prejuízo abandonar o culto para estar visitando o parente. Amém? Não é pecado comer um bom churrasco, mas ficar em casa por causa do churrasco meio-dia, só se o carvão está molhado, fica soprando desde cedo. Amém? Está vendo? Como nós somos pegos numa má gestão, e a má gestão produz maus resultados. Quero dizer para os irmãos aqui, os seus males não foram grandes conflitos e problemas. Foram pequenas coisas, hábitos. Amém? Deus entende. Sabe que Deus conhece o desejo do meu coração. Eu estou em casa, mas o meu coração está lá. Diga para o seu patrão a mesma coisa. Você ganha salário? Amém? Toda a verdade é paralela. Não se serve a Deus telepaticamente. E tem muito crente servindo telepaticamente.
Tem até pessoas que se atrevem sair de lá e vir aqui no gasofilácio com a mão fechada. Deus, eu vou lá. Se eu tivesse, eu estaria dando. Mas eu vou lá, eu não tenho, mas eu vou lá igual. Botar minha mão lá. Aí pelo menos os irmãos estão pensando que eu estou doando. Será que tem isso? Tem. Quer o resultado disso? Quem serve telepaticamente recebe bênçãos fictícias. Amém? É que nem aquele pregador, abra sua mão, que eu vou mandar a bênção. E ele faz assim, fã, e as pessoas pegam. E o pior é que o povo gosta desses enganos. Só insatisfeito, achando que estão levando a bênção. Amém? Que Deus tenha de nós, e Ele tem, Pai. Que essas misericórdias não se afastem de nós. Que essas misericórdias se renovem a cada manhã. Que essas misericórdias, Senhor, impeçam de sermos punidos e consumidos por causa do nosso religiosismo. Tenha de nós misericórdia. Tenha misericórdia da tua igreja. Tenha misericórdia do teu povo. Tenha de nós misericórdia. E ajuda-nos, ó Pai, a cada dia termos uma disposição de alma e de espírito para nós colocarmos em prática essas verdades, para nós ter a coragem de nos colocar diante da palavra e tê-la como espelho para a nossa vida, como instrução para o dia a dia, como conselho para, ó Senhor, tomarmos as decisões com prudência e com sabedoria. Eu quero abençoar a cada um aqui nesta manhã. Quero abençoar, Senhor, para que a tua graça não seja interrompida, mas que cada um tenha uma boa gestão das capacidades que tem, para que a graça venha capacitá-los a serem melhor, a frutificarem e a manifestar virtudes. Em nome de Jesus eu te agradeço, Pai. Amém. Nesse mesmo espírito, vamos servir o Senhor com os dízimos e ofertas. Se atentamente ouvires todas essas minhas palavras, todas essas bênçãos te seguirão. Deuteronômio 28.